O Arquivo A de hoje quer mostrar para você um pouquinho de uma das maiores cidades do mundo. Terra das oportunidades, terra do trabalho, terra da cultura, do lazer, também é terra de problemas. Porém, São Paulo é muito mais que isso. Vamos juntos conhecer espaços dessa cidade que não dorme e que sempre atrai muitos olhares? Por aqui o céu parece não ser o limite. A cidade dos grandes edifícios, do trânsito caótico, tem quase 5 séculos de história. É uma São Paulo que inicia, como todos os lugares colonizados, né, que nós tivemos aqui, com alguns pontos chaves da igreja, né, na igreja na época católica e jesuítica, né? Então, essa é uma marca forte, né? Nós temos isso no pátio do colégio e nós temos o centro, o coração de São Paulo, que é a Praça da Sé. Ali é o marco de São Paulo, né? Que vai ser feito depois. A cidade, ela começa num centro, né? E rapidamente ela para, né, durante um tempo, mas depois, no século XIX, rapidamente ela vai crescendo, crescendo, crescendo e subindo, né, para as regiões mais altas. Então você sai desse lugar onde nós estamos falando, que é o Centro Velho, a região do Chá, né, que vai ter o viaduto do Chá, vai subindo aqui a Rua da Consolação, porque acreditava-se que os lugares mais altos evitaria epidemias e doenças. Então a cidade vai se deslocando, a elite vai se deslocando e vai criando novos bairros e novos espaços de sociabilidade. Ela se tornou a locomotiva até da América Latina, no sentido que você tem uma economia forte. São Paulo, na América Latina, é a maior economia da América Latina. Você tem um grande polo industrial, grandes oportunidades. E essa locomotiva mudou a vida do Cristiano. De Jundiaí, ele encontrou na Paulista o lugar ideal para crescer profissionalmente. Eu costumo dizer que quando eu chego na Avenida Paulista e faço uma caminhada por ela, eu me conecto com uma energia assim, que eu pareço estar naquele momento em que eu quero pensar na minha vida, no meu desenvolvimento. Eu falo que a Avenida Paulista, ela respira aquela questão de desenvolvimento profissional. Eu sinto que essa avenida, na verdade, ela se conecta comigo, mostrando como que eu posso crescer na minha carreira. Eu sinto aquele movimento, eu acho que ele combina um pouquinho com o meu jeito agitado de ser. E eu acho que quando você está na Avenida Paulista, é aquele momento em que você vê a vida acontecer. O plural se constituiu nessa cidade, tá? E é por isso que nós poderíamos até dizer que São Paulo é a cidade que mais se empenhou para a construção de uma política de direitos humanos no Brasil. Por isso ela se torna mais acolhedora dessas temáticas, tá? Se nós olharmos os movimentos do século XX, no sentido de construção de uma política de direitos humanos, todas as grandes lideranças passaram por São Paulo. Tem gente que aqui veio e nunca foi embora. Vim aos meus 17 anos para cá, né? E tô aqui até hoje. Vim da Bahia, né? De uma cidadinha do interior, sertão da Bahia, em Bitira. Nisso aí eu fui para Mato Grosso do Sul, andei no Paraguai uns tempos, voltei para Bahia e da Bahia voltei para cá. Tem gente que aqui nasceu e ficou. Os meus pais, eles não nasceram em São Paulo. Meu pai é de Brotas, interior de São Paulo, e a minha mãe nasceu na cidade de Ervália, em Minas Gerais. Mas veio cedo para São Paulo, meu pai também veio cedo para São Paulo. Eles se conheceram no trabalho
trabalham numa rede de... trabalhava numa rede de colégios católicos, rede concepcionista. Lá eles se conheceram, se casaram. E aí, muito tempo depois, eu nasci numa maternidade conhecida, inclusive, que hoje não existe mais, que é a Maternidade São Paulo. Então, para todos nós, a gente fala que São Paulo está pulsando em nossas veias. São Paulo continua sendo, e acredito que durante muitos anos será a cidade das oportunidades, e as pessoas terão as suas expectativas em São Paulo. O Brasil e a América Latina têm uma grande expectativa em São Paulo e mesmo exterior. Tem vários estrangeiros que vêm para São Paulo porque acreditam que aqui efetivamente é uma cidade das oportunidades. A gente tem que pensar que numa grande cidade, numa grande metrópole como São Paulo, as oportunidades elas podem surgir muitas vezes daquela sua conexão que você faz através das redes sociais. Porque assim, 20 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, naturalmente é muita concorrência, é muita gente, e através da internet você pode chegar até as pessoas que você talvez nunca conheceria na vida. É uma cidade que avança tecnologicamente, mas nós temos que tomar cuidado porque você tem cidades de São Paulo dentro da própria cidade de São Paulo. Se a gente for falar de determinadas regiões, você tem um avanço tecnológico gigantesco. É uma cidade, né, que você, vamos colocar assim, que projeta para uma modernidade, tanto tecnológica como do próprio convívio, não é? Humano, muito avançado. Mas você tem a cidade oculta, ou as cidades ocultas, as cidades empobrecidas, as cidades das favelas, dos cortiços. E que São Paulo não mostra como o Rio de Janeiro por causa da própria geografia. A cidade oculta, ela está longe, ela está afastada, na periferia da periferia. Essa cidade ainda ela vai estar, ela está num outro ritmo. Ela não tem nem a infraestrutura básica de alimentação e moradia e saúde. Como é que eu vou falar de revolução tecnológica nessa cidade? Que é diferente de eu estar na Berrini ou estar falando aqui da Avenida Paulista ou aqui do bairro de Higienópolis. Então, para pensar o futuro, eu tenho que pensar nestas cidades. E como que eu vou conectar estas cidades? E mais do que isso, como é que eu vou incluir todos os sujeitos destas cidades? Se a gente for mais para a periferia de São Paulo, os espaços culturais têm um número muito menor. Quando tem, né? Porque em muitos casos não há nem espaço cultural. E aí a gente vê muito artista, eu comentei dos artistas de rua, tem muitos artistas da periferia que eles poderiam ter mais luz, mas não são nem vistos, né? Não são nem notados. Então tem agora espaços, eles mesmos estão montando espaços na periferia para chamar a atenção, porque como eu falei, a diversidade é muito rica, então ela não pode ficar só concentrada, quais são os pontos? É o Teatro Municipal, é a Avenida Paulista, mas tem muito mais do que isso. Então acho que esse é um probleminha aí. É verdade, a Terra da Garoa, tão bonita, não deixa de ter também seus problemas. É notório o aumento da população de rua. O censo não contempla a realidade da população em situação de rua de São Paulo. Assim, temos hoje famílias, mães com crianças. Não existe abrigo para todas essas pessoas na cidade de São Paulo. Existe um projeto que não é pensado realmente para acolher essas famílias. Então, dispersam essas famílias. Houve na Princesa Isabel, onde haviam muitas famílias de desempregados morando, que vieram morar ali na pandemia. Houve uma ação ali, aí dizem que envolveu tráfico, e a prefeitura com a sua limpeza, eles removeram. E aí as famílias estão dispersas pelas ruas da cidade. Hoje está difícil você saber onde essas famílias foram parar. O censo que a Ana fala aponta que a população de rua passou de 24.344 pessoas para 31.884 ao final de 2021, o que representa um aumento de 7.540 pessoas, ou 31%. Porque existe na cidade de São Paulo hoje muita família desempregada que foi para a rua.
muita. Antigamente a gente dava um café da manhã. Hoje eu tenho mães no meu portão pedindo fralda, pedindo leite para uma criança. E a coisa mais triste é você chegar numa maloca na rua e ver uma mãe fazendo um leite, uma água com açúcar para dar na mamadeira para a criança, porque ela não tem. Ou pegando qualquer coisa que é um chazinho que ela achou para dar para uma criança. Algo que é atestado também pela população. Infelizmente, né, a gente tem esse contraste que é muito grande. Quem anda pela cidade de São Paulo aí, a gente pode, por exemplo, frequentar as comunidades de São Paulo e frequentar bairros aqui, né, de elite e perceber o grande contraste social. Na própria região onde eu moro, aqui na Vila Mariana, a gente já pode perceber esse contraste social, porque a gente vê moradores de rua e vê prédios aí luxuosíssimos sendo levantados, então a gente já percebe. A cidade está recebendo cada vez mais pessoas, né? Muita gente vem aqui à procura de trabalho e às vezes não consegue encontrar oportunidade logo de cara. Então acho que quanto mais a cidade vai crescendo, quanto mais pessoas ela vai recebendo, vai enfrentando essa questão. E a pandemia, ela também ajudou, né? Todos esses fatores também ajudaram para esse aumento da desigualdade social e mais moradores de rua ainda, porque é uma coisa que eu comento com os meus pais. Antes da pandemia, eu via moradores de rua, né? Pessoas isoladas, pedindo ajuda. Depois da pandemia, eu comecei a ver famílias inteiras, né? A gente vê aí, tem dados que demonstram. Então, famílias inteiras perderam casa, perderam emprego, não tiveram mais como pagar aluguel, enfim, como se sustentar e foram parar na rua. A gente está tendo uma média de 15 a 20 pessoas que estão vindo. Está aumentando aos poucos, mas a média chega a 70 pessoas dentro da casa. E na rua, aí em torno de 500 pessoas que são atendidas. Bem, a nossa dinâmica é chegar de manhã, preparar um café da manhã, servir na rua, servir também aqui na casa, após uma oração da manhã que tem na casa. E depois tem um grupo, enquanto um grupo está na rua entregando o café da manhã, tem outro grupo preparando as marmitas que são entregues depois no almoço. E nos dias mais frios, uma sopa bem quente que a gente entrega na janta. A maior engrenagem econômica do país tem números que impressionam. Maior população do Brasil, são 12 milhões e 300 mil habitantes. Mas se contar com a região metropolitana, aí o número sobe para 22 milhões de habitantes. Também são mais de 30 milhões de carros, caminhões e motos. A rede metroviária é composta por mais de 104 quilômetros de extensão e 91 estações, por onde passam mais de 5 milhões de passageiros diariamente. Quando a gente fala em transporte público, não tem jeito. São Paulo é a cidade mais bem atendida no país. Também é uma das melhores nesse tipo de serviço no mundo. Somente aqui na linha amarela, 800 mil pessoas são atendidas por dia. A gente está sempre investindo em tecnologias aqui nas linhas concessionadas, principalmente, que fazem parte da nossa administração, sempre prevendo a melhoria dos serviços prestados e, principalmente, a gente fidelizar nossos clientes aqui para que eles optem sempre pelo transporte em massa, por ser um transporte sustentável, rápido e eficiente. Aqui a gente liga vários pontos de interesse na cidade de São Paulo, de pontos culturais. É uma linha bem servida, conta com mais de 40 opções aqui, desde museus, edifícios históricos, parques, salas de concertos. Aqui a gente tem várias integrações. Fora as integrações, nós temos os equipamentos públicos, como eu disse para você também. Aqui na Estação da Luz, nós temos o Parque da Luz, Sala São Paulo, nós temos também a Pinacoteca e também, apesar de não ser um ambiente cultural, temos também a 25 de março, que é um ponto de interesse do Brasil inteiro. Se tivesse na cidade inteira, a gente nem usaria o ônibus, né? Porque é bem mais rápido. Então, por esse motivo que eu prefiro andar de metrô. Na linha amarela, uma das mais modernas, não é necessário maquinista.
tudo é controlado por computador. Nessas linhas de trens mais modernas, todo o comando é direcionado por uma central. Aqui, nessa máquina, só em casos de emergências que o maquinista é acionado, o controle manual pode ser acionado. Mas no dia a dia, dentro da normalidade, é tudo eletrônico e tudo feito por uma central operacional. As pessoas reclamam, né, porque às vezes acontecem alguns problemas, algumas falhas, mas se a gente pensar na imensidão da cidade de São Paulo, né, são milhões de pessoas, a quantidade de gente que utiliza o transporte todos os dias e a quantidade de linhas disponíveis, eu acredito que atende muito bem, sim. A gente aqui mora perto, inclusive, de várias estações de metrô. Eu tenho 32 anos, né? 31, vou fazer 32. Nunca tive a necessidade de ter um carro. Agora, por conta das mudanças, eu vou precisar. Mas nunca tive a necessidade, porque a gente consegue chegar nos locais de forma muito mais rápida e fácil, utilizando somente as linhas de metrô, de trem. Então, para qualquer lugar que a gente vai, meus pais também não dirigem, não têm carro e andam super bem, tranquilamente, de forma tranquila, utilizando a linha de metrô. Então, eu acredito que atende muito bem, sim. Como eu disse, tem os probleminhas, né? Como tudo, tem coisas que precisam ser melhoradas, mas o que seria das pessoas, dos paulistanos, se não tivesse, né, toda essa possibilidade aí de mobilidade por meio do transporte público? Religião, história e arte também andam juntas e de mãos dadas por aqui. A Catedral da Sé esconde lugares impressionantes. A São Paulo, muito conhecida, apreciada, a cidade da cultura, do lazer, do esporte, da gastronomia, esconde ainda lugares pouco explorados. Aqui na Catedral da Sé, a 7 metros de profundidade, há uma cripta onde estão enterrados todos os bispos da história da arquidiocese. Segundo palavras do arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, tudo que é bonito tem que ser mostrado. E agora a gente vai conhecer um pouco desse espaço. Quem nos acompanha na visita é a Luciane. A cripta da planta original de 1913 é a primeira parte a ser construída. Então, começa-se as obras pela cripta em 1913. A pedra fundamental é lançada pelo arcebispo Dom Duarte Leopoldo Silva em 1913 e foi idealizado mesmo para ser uma capela onde se sepultariam todos os bispos que hoje estão aqui, desde 1745. Dom Duarte Leopoldo, eu acho que ele é assim, um homem de muita visão, era um homem de muita visão. Ele viu a prosperidade da cidade de São Paulo junto à chegada dos imigrantes italianos para trabalhar na roça de café mesmo ou na obra. Então ele viu que São Paulo estava crescendo e que haveria a necessidade de construir uma nova catedral maior, que fosse um monumento de arte, fé e cultura para a cidade de São Paulo e para o Brasil. Ele começa a obra e falece em 1938. A catedral inaugura em 1954, então ele não chega a ver a obra concluída. E é de fato o primeiro sepultamento, o primeiro sepultado aqui na cripta é o fundador da catedral. As colunas e escadas do salão são feitas de granito e o piso de mármore. Na cripta repousam algumas personalidades da história, uma delas o índio Tibiriçá. O cacique Tibiriçá é considerado o primeiro cidadão batizado de São Paulo. Ele vivia aqui no que antigamente era a vila de Piratininga e hoje a cidade de São Paulo. Então ele ajuda a defender a pequena vila de outros invasores, briga entre o irmão dele, Tupinambás. Então ele ajuda mesmo na construção da cidade. O índio Tibiriçá, ele doa o que é hoje o Mosteiro de São Bento. Então ele era um dono de muitas terras e ele doa aquela região que é alta, de um lugar onde se tinha uma visão plena hoje em dia é a 25 de março. Então ali embaixo tinha um rio e você via a chegada de outros invasores possíveis, enfim.
Além do índio Tibiriçá, outro personagem ilustre na cripta é o regente Feijó, governante do Brasil durante o período regencial, e também Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Nós temos também na cripta uma exposição permanente sobre o Santo Sudário e, dentre as poucas réplicas que há no mundo, a Catedral Metropolitana tem uma. E no ano de 2010, o Dom Odilo inaugura, então, essa exposição sobre o Santo Sudário. Há alguns elementos sobre a paixão de Nosso Senhor, como o prego, uma réplica do prego, uma réplica da coroa, uma réplica do chicote. A catedral é a mais alta igreja de São Paulo, com 111 metros de comprimento, 46 de largura, 2 torres com 92 metros de altura e uma enorme cúpula. Tem capacidade para abrigar 8.000 pessoas. A Sé é, sem dúvida, um marco histórico de São Paulo. E a nossa aventura por São Paulo continua visitando outros templos. A paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui no Jardim Paulistano, é um lugar que sempre é muito conhecido pela sua arte, pela sua beleza, mas também se destaca pelo engajamento da sua comunidade. Nasceu no primeiro momento, podemos dizer assim, por uma iniciativa de uma família que resolve fazer uma doação de um terreno aí para a Mitra da Arquidiocese de São Paulo, isso no início da década de 40, né? E pediu para que, no prazo de 10 anos, fosse construída uma igreja aqui nesse terreno, né? E aconteceu que nesse período também, né, nos meados da década de 40, os missionários redentoristas, né, que já tinham um trabalho bastante eficaz lá no Santuário de Aparecida e aqui em São Paulo também, no Santuário de Nossa Senhora da Penha, também estavam procurando um espaço, um local onde pudesse construir um grande convento, onde pudesse ser a sede da província de São Paulo, que na época tinha se tornado província, era vice-província, que dependia ainda da província da Alemanha, né? E então, quando se tornou província, precisaria de uma sede mais apropriada. Laura é como tantos outros retratados no teto da paróquia. A igreja militante é aquela que serve e se doa para um bem maior. Para mim, o tempo todo, eu estar ajudando os outros, entendeu? Aos pobres, aos mais necessitados, aos doentes, sabe? Levar a comunhão para os enfermos, por exemplo, sabe? Que não podem participar. Então, eu não sei te explicar, porque isso é uma coisa que está em mim. Não sei te falar, eu não faço, eu não separo, não consigo separar a minha vida familiar, né, com a minha vida de obras. Para mim é uma coisa só, porque a minha filha também, na medida do possível, porque tem 2 filhos pequenos, ela também me ajuda, meu marido, então, acho que ele é mais ainda do que eu, posso dizer a verdade, ele é muito mais do que eu, até porque se não fosse ele, talvez eu não conseguisse fazer metade do que eu faço. Então, para mim, a melhor coisa do mundo é poder ajudar. Se você for olhar, você vai perceber assim diversas realidades e situações humanas. A realidade de pessoas sofredoras, a realidade de pessoas trabalhando, a realidade de pessoas usando os seus dotes, né? Como a arte, as ciências, e pessoas também que se colocam ao serviço da comunidade. Vamos encontrar ali também, de forma mais direta, os coroinhas e também o trabalho eclesial, né? E assim nós vamos encontrando essa diversidade de realidades da nossa igreja militante. Ou seja, estamos militando, nós estamos caminhando, né?
A paróquia guarda um valor artístico ainda pouco conhecido. Os afrescos, que é como são chamadas as pinturas, foram inaugurados em 13 de setembro de 1964. O lugar teve a sua pedra fundamental lançada no dia 4 de maio de 1952 e também abriga ao lado uma comunidade onde moram diversos missionários redentoristas. Se Deus quiser, vamos alcançar essa graça de um dia estar nessa fileira aqui, nessa procissão dos santos e santas, né? Que estão aqui enfileirados, também caminhando em direção a Nossa Senhora, como para louvar, agradecer, né? A Mãe de Jesus e nossa. E se nós formos observar com mais detalhes aqui, esses personagens todos aqui, que lembram os nossos santos, nós vamos perceber que nessa procissão eles estão levando algumas coisas em suas mãos. Vemos aqui, né, por exemplo, a coroa de espinho de Jesus, a espada e a esponja, né, que são carregadas, a escada que usaram para subir na cruz para descer o corpo de Jesus, a própria cruz. Então nós vamos encontrando essa realidade e nós perguntamos, mas o que será que o artista quis passar para nós? E também essa realidade, né, de que nós também temos que enfrentar na nossa caminhada para alcançar a graça da santidade, nós precisamos também enfrentar as nossas dores, as dificuldades, né? Que nós não devemos desanimar e sermos perseverantes na fé e assim nós alcançaremos também a graça da santificação. A obra é do famoso pintor romeno Sansão Flexor, um dos pioneiros da arte abstrata no país, e levou 6 anos para ser finalizada. O conjunto das pinturas mede cerca de 300 metros quadrados e contém 196 personagens. No interior de muitas igrejas nós vamos encontrar muitas pinturas nas paredes. E o que acontece? Acontece que essa igreja, quando ela foi projetada e construída, quem projetou foi, na época, o Benedito Calixto, né? Ele que era o arquiteto da Arquidiocese de São Paulo, né? O mesmo Benedito Calixto que fez lá a arquitetura do Santuário de Aparecida, né? Por quê? Porque Aparecida pertencia à Arquidiocese de São Paulo naquele período, né? Dom Carlos Mota, que então ele que orientava os seus arquitetos, hein? E aqui então essa arquitetura essa planta foi o próprio Benedito Calixto. Então pensou, a igreja foi levantada e o padre Alexandre de Moraes, que era o pároco aqui, já pela segunda vez que ele passava por aqui, já estamos falando do ano de 57, então ele percebeu que a igreja estava um pouco vazia, no que respeito assim, achava necessário decorar a igreja, né? É uma grande catequese, né? Que nós assim podemos aí aprender através de uma pintura que todos nós que somos batizados, nós devemos caminhar, enfrentar a luta de cada dia, sermos perseverantes, sempre pedindo a bênção e a proteção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e também para alcançarmos um dia a graça de estarmos no céu juntamente com todos os santos e santas. Em 70 anos, importante lembrar que, como se diz no Evangelho, devemos ser fermento e semente. Uma comunidade ativa é aquela que participa, que se alimenta do amor e, por sua vez, alimenta mais o próximo. Revisitando a história dessa paróquia, você vai percebendo que ao longo desses 70 anos sempre houve atividade que procurou favorecer essa proximidade das pessoas, este amor para com a igreja e a dedicação em assumir serviços e ministérios dentro da igreja. A minha filha se casou aqui e meus netos são batizados aqui.
Meu pai frequentou um pouco aqui, mas ficou doente. Ele faleceu, a missa de 7º dia foi ele aqui. A da minha mãe também, que faleceu há pouco tempo. Minha mãe adorava aqui, também era do apostolado da oração. Eu os trouxe para essa paróquia, na verdade. E então esses momentos para mim sempre marcaram muito. Às vezes eu estou no altar e estou rezando e eu fico pensando, né? Fico lembrando do casamento da minha filha, do batizado dos meus netos, mas também do meu pai e da minha mãe aqui, sentado nesses bancos da paróquia. Eu amo essa paróquia. Eu fico tão feliz quando eu entro aqui, sabe? Eu vou direto na Capela do Santíssimo rezar um pouco e eu olho para ele e só faço agradecer estar aqui, nessa paróquia que me traz tanta alegria, tanta paz. Às vezes dissabores existem, claro, mas são tão pequenos perto do amor de Deus, do amor que eu tenho por Nossa Senhora, que para mim passa tudo. O Arquivo A não pode visitar São Paulo sem passar pelo bairro Bela Vista, o famoso Bexiga, lugar de cantinas e pizzarias. A influência italiana na cidade nasceu aqui e permanece. Engana-se quem pensa que as tradições não incluem a fé. Meus 4 avós são italianos, eram italianos, e vieram justamente aqui para o bairro do Bexiga. Eles não vieram, aqui não era exatamente um bairro, aqui eram chácaras, então era meio rural o espaço, né? E vieram, se alojaram aqui, muitos italianos de muitas regiões formaram aqui o bairro. E o que acontece? Esses italianos, eles tinham muita devoção pela Madonna, como eles falam, né? Então, esses meus avós fazem parte daquela primeira geração que aqui esteve, né? Em 1900, que vieram para cá e que ajudaram na construção de tudo isso. Então eu tenho assim muito orgulho de dizer para vocês que meus avós estiveram aqui, meus pais, eu e meu marido, meus filhos e hoje meus netos também participam aqui da comunidade Aquiropita, que ela é muito importante para a gente. Ela é parte da vida, ela aqui é a nossa casa, é a nossa família, é a nossa vida, tem todas as raízes aqui. Os imigrantes da região da Calábria trouxeram a devoção dos santos mais populares, especialmente Nossa Senhora de Aquiropita. Trata-se de uma história cheia de encantamento, que ainda hoje é narrada por seus descendentes mais tradicionais. E dela, a Nossa Senhora Aquiropita, não sei se vocês têm conhecimento, tem só 2 igrejas no mundo. Na Itália, em Rossano, na Calábria, e aqui em São Paulo, no Bexiga. E essa imagem que nós temos aqui no altar, ela veio da Itália, ela é de 1904. Então, quando aqui ainda não era uma igreja nem uma capela, tá? Então, essa imagem veio, ela ficou na casa dos italianos, e aí eles começaram a perceber que eles precisavam de um local para rezar, que só na casa de um ou de outro não acomodava mais. Eles, então, o que fizeram? Começaram a fazer festas, tá? Arrecadar dinheiro e comprar um pequeno terreno e construir uma pequena capela. Então, aí a igreja da Aquiropita começou dessa forma, de uma capela, depois eles ampliaram para uma igreja e depois essa igreja linda. Nossa Senhora Aquiropita é mais conhecida no Brasil do que na própria Itália, porque lá tem tanta igreja, tanto santo, né? E aqui ela é muito... é grande lá. Mas aqui no Brasil ela é muito conhecida, realmente, eu acho que no Brasil todo. A comunidade Aquiropita, realmente, quem chega aqui pode perceber, ela é acolhedora, sabe? Ela é amorosa, ela é carinhosa como todo italiano. Então, ela assumiu todas as características do italiano, sabe? Ela é alegre, ela é comunicativa, ela abraça, ela segura nos braços, ela acolhe.
Saindo da paróquia, fomos conhecer a história de uma das cantinas mais tradicionais e antigas do bairro. Nós estamos aqui no bairro do Bexiga e a gente entende esse bairro como um dos mais tradicionais quando a gente fala em influência italiana, seja na cultura ou seja também na gastronomia, né? Eu queria começar aqui perguntando para o senhor, né? Primeiro, a história do seu restaurante e como que o senhor construiu, né? Essa tradição conseguiu se manter aí ao longo dos anos. Bem, a família Roberto, ela saiu de Chigliano, na Calábria, primeiro Roberto, em 1886. Então ele veio na época da imigração. E ele veio prometendo que ele ia fazer a América e voltava para buscar o restante da família, porque naquela época havia muita caristia, né, na Itália. E dito e feito, ele veio para cá, construiu na Praça do Patriarca uns secos e molhados. E, como você sabe, cantina é o local das casas, é o local das propriedades rurais, onde você armazena o vinho, onde você armazena a azeitona, o azeite. Como esse primeiro local que ele construiu vendia esse tipo de coisa, vinho, azeite, ele chamou de Cantina Roberto. O senhor acredita que, mesmo com o passar dos anos, a gastronomia italiana, ela ainda influencia bastante na opção da pessoa na hora de desfrutar, como o senhor fala, do momento de lazer com a família, com os amigos, como que o senhor observa? Já foi predominante, né? Não se falava em almoço de domingo sem pensar numa macarronada, um almoço da mama. Lógico que várias outras etnias acabaram vencendo e provando que tem qualidade na comida, como a comida árabe, a comida japonesa e várias outras. Mas ainda no domingo parece brincadeira. Todo mundo pensa numa bela macarronada ou um cabrito ou uma comida desse tipo. Por isso que nesse bairro, principalmente nessa rua, quando é domingo, lota. E aqui na cantina do senhor, qual que é a opção mais procurada pelos fregueses? Até um tempo atrás era o cabrito, porque todos os descendentes de calabreses, eles gostam muito de comer cabrito. Hoje em dia mudou um pouquinho o hábito alimentar. Hoje eu digo que as crianças, quando chegam aqui, só pensam numa coisa, nhoque. Eu vou dizer por que eu escolhi esse prato para servir para você. Porque a minha bisavó, que foi a primeira cozinheira em 41, eu tive pouco contato com ela. Ela faleceu, eu era pequeno, mas sempre que eu chegava na casa dela, ela falava assim: eu fiz um nhoquinho pro Afonsininho. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e sempre que eu quero lembrar dela, eu como um belo do nhoque, de preferência com o molho à bolonhesa, que é o ragu que ela fazia com tanto gosto, que ficava fazendo desde de manhãzinha. Então, para mim, tem um aroma familiar, uma lembrança familiar e principalmente da minha bisavó, que foi a primeira cozinheira daqui. O mais bonito de tudo é que o senhor divide um sentimento do senhor com os seus clientes e agora também com o público que está assistindo agora no momento. Vamos experimentar então? Primeiro, gente, a gente vai fazer um brinde para celebrar esse momento. Salud. Salud. Mas nem só de nhoque vive o paulistano. Como não falar sobre pizzas? São Paulo é a cidade onde os números impressionam. No caso da pizza, somente nessa cidade são mais de 700 pizzas por minuto, perdendo apenas para a cidade de Nova York. E claro, é a cidade do Brasil que mais produz pizza.
As pessoas hoje aderem muito à pizza, porque a pizza caiu na graça do povo, né? Já faz muitas décadas, né? E Esperança hoje, né, traz essa grande massa de pessoas para poder comer uma boa pizza. A pizza hoje faz parte do dia a dia das pessoas, não mais aquela coisa que era antigamente muito no domingo pontual, hoje é de todos os dias. A pizza deixou de ser aquela refeição que a gente sempre fazia de domingo, né? Era tradicionalmente a pizza de domingo. Hoje, quinta-feira. E é uma coisa maravilhosa. Então, isso faz parte, essa confraternização, a gente bate papo. E eu comendo uma pizza, nada melhor. Principalmente numa pizzaria como essa. Agora a gente percorre 10 quilômetros dentro da capital, do Bexiga até o bairro do Limão. Ali existe escondido um pedacinho do Nordeste. E toda essa magia de São Paulo, que atrai tantos corações diferentes, com gostos tão diferentes, também atrai pessoas com um pouco de saudade. Eu, que sou um bom nordestino, sou sergipano, não poderia deixar de conhecer esse lugar, o CTN, Centro de Tradições Nordestinas. E aqui no CTN a gente tem uma figura das mais famosas e emblemáticas. Ele nunca estudou, mas aprendeu muita sabedoria com a vida. É o Seu Vicente, do restaurante Chapéu de Couro. Me falaram que o senhor é empresário, é poeta, é dançarino de forró. Isso tudo é verdade? Rapaz, a gente faz um pouquinho de cada coisa. Não vou dizer que é tudo isso, a gente dá uma esforçada e a gente faz um pouquinho. Mas como começou toda essa história de vida do senhor? Hoje que o senhor virou uma das figuras mais emblemáticas aqui do Centro de Tradições Nordestinas, eu imagino que o percurso foi longo até chegar aqui. Eduardo, foi, mas eu sempre gostei das tradições da minha terra e adorei o chapéu de couro. Eu sempre usei chapéu de couro, entendeu? Aí foi filtrando, foi pegando, foi crescendo. Hoje, chapéu de couro é o chapéu de couro. Eu saí do Ceará, minha cidade chama-se Tauá, e a razão por ter vindo para cá é que falaram que São Paulo é uma capital belíssima, limpíssima, de um povo muito educado e que ganha muito dinheiro. E eu vim com esse intuito de ver essa educação plenas e ganhar muito dinheiro também e voltar para lá abonado. Seu Vicente, me falaram que aqui é lugar de comida boa. Eu quero saber se a comida aqui é boa mesmo. O senhor me convida para sua cozinha? É fazer que no outro na boa do vizinho. Não, Eduardo, é o seguinte. Eu não sei, o pessoal tem um cuidado na minha cozinha, porque eu não sei. Só sei o seguinte, eu lancei o Baião aqui em 91. Dei todos os ingredientes para 6 milhões de nordestinos, um programa de rádio chamado Nordeste Oxente. E dei todos os ingredientes. Falei o seguinte, o meu Baião é concentrado no pó de pirim-pim-pim. E acabou. Copiar, passo a fazer, mas o pó de pirim é meu. Ninguém conhece. Então tem o destaque, você não pode fazer igual, porque você não tem o pirim-pim. Se eu der para o que é o pirim-pim, tu vai fazer igual. Não, eu tenho que criar meu segredo, entendeu? É como diz aquele ditado popular, o segredo então é a alma do negócio. Com cerveja, com certeza, né? Estamos aí fazendo. Vamos lá conhecer um pouquinho da sua cozinha? Vamos. Então vamos lá, gente, vem com a gente. Então, Eduardo, aqui minha pequena e grande cozinha, onde eu faço meus preparos e é o coração da minha casa, porque a cozinha domina o restaurante todo. Se a cozinha for ruim, o restaurante, next. Se for bom, o restaurante, supimpa. E assim sucessivamente, entendeu? E a gente encontra o que aqui na cozinha do senhor? O que é que está sendo preparado, por exemplo, para hoje? Olha essa buchada fervendo aí, olha o jeito dela aí, ó. Muito bom, tem buchada, temos feijão de corda cozinhando, temos feijão, mais feijão, temos arroz, macaxeira. Você conhece macaxeira?
Claro, eu sou sergipano. Macaxeira, empim, mandioca... Cheio mais do bichinho. Estamos aí então. Pode o baião 2. É o meu prato carro-chefe da casa. E tem agora 2 tipos de baião, isto é, 3. Tem baião vegetariano, baião tradicional e o super baião com carne de sol e picanha. Esse super baião vai com picanha, com queijo assado, aquela loucura toda. Vou fazer o tradicional para vocês hoje. Agora o momento mais difícil do programa de hoje. Seu Vicente, primeiro o senhor vai apresentar para o pessoal que está nos assistindo o que é esse prato e o que é que o senhor considera o segredo dele. Bom, primeiro é o baião de 2, acompanhado com carne sol e macaxeira frita, tá? É o prato carro-chefe da casa e concentrado no pó de piripimpim. Aqui nós temos a buchada também, que é feita de cabrito, também com todos os seus temperos, concentrado, e também no pó de piripimpim. Todos eles vai concentrado no pó de piripimpim, que é o segredo da minha cozinha. Seu Vicente, agora a gente vai mudar um pouco os papéis aqui. O senhor vai ser o repórter e eu vou comer, certo? Caso eu sei reportar alguma coisa por acaso, Eduardo? Vamos descobrir agora. Tá na mão do senhor. Beleza. Então, para começar, boa tarde, TV Aparecida. Estamos aqui com o Eduardo, no meu pequeno recinto. E ele está começando a trinchar aqui um baião de 2, que eu acabei de fazer presencialmente. Agora eu vou na macaxeira. Aqui, é macaxeira ou empim? Ou mandioca? É um pouquinho de cada, vai. Vamos respeitar as diversas localidades do Brasil, né? Com cerveja, com certeza, né? Aqui a gente tem a carne de sol, correto? Correto. Então vamos pegar um pouquinho também. E não menos importante, e que eu confesso, estou com muita saudade, a nossa buchada de bode. Sim, ela foi feita especialmente para você hoje aí. Eu derramei um pouco de capricho nela, para a gente dar aquele trato bem especial e lembrar da terrinha. Quanto tempo faz que você não come buchada, Eduardo? Nossa, eu acho que faz uns 3 anos. Toda vez que eu volto para casa dos meus pais, eu como buchada de bode. E é a minha mãe quem prepara, a Dona Terezinha. Dona Terezinha faz no fogão a lenha, né? Eita maravilha! No fogão a lenha, o bode ou o cabrito é que a gente cria lá e fica um momento mais especial porque mistura com a saudade, né? Com os sabores da vida que a gente vem com a comida e tudo experimentar. Então, e você vai falar para quem que você começa a buchada aqui comigo hoje? Seu Vicente, a gente vai falar para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro vai saber. Será que realmente essa fama que o baião de 2 e a buchada de bode do seu Vicente tem, será que é verdade? Nós vamos provar agora, né? Aí faz que nem o outro fez assim. Quando eu saí lá de casa, que vesti meu capotão, vim comer galinha gorda e regalar meu coração. Seu Vicente, eu tenho que falar uma coisa. A sociedade não está preparada para escutar isso. Pessoas, abram seu coração. Buchada de bode é maravilhoso. É uma das melhores comidas, na minha opinião. Não tem nada, é muito forte, não sei o quê. É ruim se a pessoa não souber preparar, não é verdade? Com certeza, bem preparada, ela é muito saudável e recorda muito as nossas raízes, a nossa terra, a nossa região e nossos familiares também, que é acostumado a comer isso aí contínuo. Agora vamos no baião de 2, gente. O Eduardo está agora experimentando o baião de 2. Vou perguntar para ele como é que está o baião de 2, vai experimentar a carne de sol também. A gente vai experimentar a carne de sol para passar para ele, ver o que ele está achando dos 2 artigos junto aí. Que a macaxeira não precisa nem perguntar, porque é coisa nossa, é mais que saudável. Eduardo, como é que está o nosso baião de 2 aí? Seu Vicente, eu acho que eu vou vir morar aqui. Porque todo dia eu vou ter essa comida maravilhosa. Seja bem-vindo, junte-se a nós. Agora, seu Vicente, enquanto eu termino de comer aqui, enquanto eu almoço, seu Vicente termina essa parte do nosso programa. Ele que é um poeta, ele que sabe cantar também. Canta uma música aí pra mim, em homenagem ao nosso Nordeste. Rapaz, tá pondo no estreito, né? Olha pra lá e canta. Se você tá pondo no estreito pra cantar uma música, né?
Aí fala assim, eu vou embora da minha terra, meu pé de serra que fui criado, deixar meu povo ainda novo, mais conformado, faço partido, não aguento mais, vou despedir dos meus velhos pais e meu amor vai ficar chorando e o vento brando, saudade traz. E as histórias por aqui continuam. São muitos brasileiros que vieram do Nordeste e fizeram a vida. Quando eu cheguei aqui, em 2000, eu ainda trabalhei um bom tempo de ajudante de obra, para até chegar a um ponto, eu chegar numa cozinha, comecei a lavar panela, lavar louça. Fiquei uns 6 meses para depois eu começar a andar um pouquinho mais na cozinha, cozinhar, né? Foi sofrido. Faz 43 anos, né, que eu estou aqui. Então, eu cheguei aqui, né, vim para casar, me casei, construí, né, a minha família e depois comecei a trabalhar, né? Trabalhei muitos anos em empresa e aí surgiu o Centro de Tradições Nordestinas, né? Depois que ele abriu, depois de 2 anos, eu vim para cá. Então faz 29 anos que eu estou aqui. Lá na onde eu morava, era bem sofrido, né? Era aquele no campo, né? Agricultura. Então, hoje aqui em São Paulo é corrido. Mas é uma coisa que a gente consegue, né? Algo melhor para a nossa estabilidade, né? Para o nosso dia a dia, para os nossos filhos, né? Que eu tenho um casal, todos 2 são formados. Então isso, se eu tivesse lá, eu não tinha condições de proporcionar tudo isso para eles. E aqui eu tive. Nossa, minha história é tão linda, tão bonita, tão maravilhosa. Eu estou aqui em São Paulo desde 71. Minha tia foi passear lá e me trouxe para mim morar com minha irmã, mas eu não sabia que essa cidade era tão linda, tão bonita, tão maravilhosa. Eu vim na inocência, né? Mas daí eu fui me habituando, fui aprendendo, fui crescendo aqui em São Paulo. E hoje eu sou a Maria Bonita aqui do CTN, Centro de Tradições Nordestinas, a qual eu estou aqui há 30 anos aqui, divulgando esse personagem, né? Interagindo com as pessoas, tirando retrato o dia inteiro. E aqui é minha casa, é meu lazer, é minha vida. Aqui é um pedacinho do Nordeste. E São Paulo, como é difícil mostrar a cidade em apenas um programa. Impossível não faltar alguma coisa. Mas dentro do possível, o mais importante é que arrancamos um pouquinho dos lugares, das dificuldades e de histórias de pessoas e lugares. Não importa se aqui ou ali é conhecido ou desconhecido, se esse ou aquele tem mais ou menos a contar. O que importa é que São Paulo é o coração, é o pulmão, é movimento, é vida que pulsa. Hoje eu me despeço usando o chapéu do Seu Vicente e também com as imagens das lindas histórias que conhecemos e dos belíssimos lugares. Até semana que vem. Tchau, tchau! São Paulo é uma escola, São Paulo me deu saber. São Paulo é a cidade melhor pra gente viver. Se um dia eu deixar São Paulo, o meu coração vai sofrer. Viva o Nordeste e viva São Paulo!